versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos ler Juízes 10, do 1 ao 18. Juízes 10, do 1 ao 18. Juízes, capítulo 10, versículo 1 até o 18. Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Como está a nossa live hoje? Está boa, José? Está boa? Aleluia. Amém. Então, teve uma semana aí que a gente fez uma ação aqui que foi muito legal. A gente teve muitas pessoas compartilhando e muitas visualizações da nossa palavra, do nosso culto. Então vamos fazer de novo, amém? Amém? Pega aí o seu celular, entra lá no YouTube da nossa igreja, pega aí seu celular, acessa o YouTube Ibave Barueri, amém? Ibave Barueri, e compartilha a nossa live aí, compartilhe no grupo da família. Eu sei que tem aquele grupo que o pessoal só compartilha bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu queria que você compartilhasse agora a live do nosso culto, para que as pessoas recebessem e fosse edificado para a glória de Deus. Conseguiu achar aí? Ibave Barueri. Aí você clica nos 3 pontinhos assim, compartilha, aproveita se você já não é inscrito aí, se inscreve aí no canal da igreja, para que você possa receber a palavra. Então manda aí para uns 2, 3 irmãos que faltaram hoje, que não estão aqui no culto, manda para aquela pessoa que não conhece a Jesus ainda, aquela que está sem igreja, vai compartilhando aí nas suas redes, manda aí para ela, em nome de Jesus. Glória a Deus, todo mundo conseguiu, amém? Amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 10, versículo 1, eu vou ler com você até o 18, e eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura, e depois nós vamos orar para que o Senhor traga a revelação da palavra ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de Abimeleque, um homem de Isacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montava 30 jumentos. Ele tinha autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamados povoado de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram durante 18 anos. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, vocês me clamaram a mim, eu os libertei da mão deles, mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles, e prestaram cultos ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, nós pedimos pela tua palavra. Nós aguardamos essa semana para ouvir a tua voz.
Senhor, fala conosco nessa noite. Ó Deus, cremos que a pregação é o Senhor falando, é o Senhor ministrando. Enquanto o Senhor estiver falando conosco, que nada venha nos distrair, que nada venha tirar o nosso foco, mas pedimos também que o Teu Espírito fale conosco, enquanto há exposição da Tua palavra. Se você crê, diga amém. Irmãos, nós vimos que o governo de Abimeleque, o governo do espinheiro sobre Israel, foi algo desastroso, foi algo que trouxe guerra entre os próprios israelitas, foi algo que fez com que os israelitas aprofundassem ainda mais na idolatria. Houve muita destruição. Isso nos mostra que um governo, que um presidente, que um pastor, que um líder de célula, se ele for alguém que não teme ao Senhor, ele vai causar destruição na nação, ele vai causar destruição na igreja, ele vai causar destruição onde ele estiver. Interessante que Deus, ele continua usando de bondade para o povo de Israel após Abimeleque. Mesmo o povo tendo se rebelado contra Deus, mesmo o povo tendo escolhido um espinheiro para governar sobre eles, Deus é bom. E Deus então levanta 2 juízes. Deus levanta Tola, e levanta Jair. No tempo desses 2 juízes, nós não temos muitos detalhes, por isso nós chamamos eles de juízes menores. Não porque eles foram menos importantes, mas porque nós não sabemos muito deles. A única coisa que sabemos é que, por exemplo, de Jair, os seus filhos montavam 30 jumentos. Isso era algo que aqueles nobres faziam na época. Liderava sobre 30 cidades. E diz que Tolá se levantou para libertar Israel. Mas libertar de quem? Se Israel não estava tendo ameaça externa. Libertar de si mesmo. Libertar e trazer restauração daquilo que Abimeleque havia feito. Infelizmente, após esses juízes morrerem, o ciclo agora de pecado, o ciclo de idolatria, ela aumenta. O ciclo de idolatria sobre o povo de Israel vai aumentar. Esse povo não queria uma mudança de vida. Esse povo queria apenas satisfazer os seus desejos. E quando o povo não se arrepende, a opressão vem. Toda idolatria leva à escravidão. Toda idolatria leva ao pecado. Toda idolatria vai levar com que você seja escravo daquilo que você adora. Interessante que, mais uma vez, esse povo clama a Deus. Nos primeiros capítulos de Juízes, quando eles clamam a Deus, Deus rapidamente os responde. Mas as gerações vão passando e o povo novamente vai se prostituindo com outros deuses. E eles só clamam a Deus quando vem aperto. No ciclo que nós vimos de Gideão, Deus já não responde a eles, levantando um juiz. O que Deus levanta? Um profeta para exortá-lo. Mas agora algo novo acontece. Eles clamam a Deus, e Deus disse: não vou salvar vocês. Não vou livrar vocês. Não vou libertar vocês, porque vocês não estão arrependidos. Vocês só me procuram quando você está em aperto. Você já viu alguém assim? Quando ele está em aperto, ele busca a Deus. Mas quando as coisas melhoram, ele não busca mais ao Senhor. Ele busca ao Senhor como se ele buscasse um ídolo. Porque o ídolo é aquele que tenta satisfazer os desejos das pessoas. E o tema da minha mensagem nessa noite é: Deus não é o seu ídolo. Fala assim comigo: Deus não é o seu ídolo. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus não é o seu ídolo. Pastor, por que você está falando isso? Primeiro, porque ídolos escravizam, Deus liberta. Todo ídolo vai tornar você escravo dele. Interessante que no versículo 6, a Bíblia diz assim: mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E o que é que o Senhor reprova? O que o Senhor reprova é que eles serviram aos Balaíns, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã e aos deuses de Sidom. Veja bem, esses deuses, eles já estavam servindo nos capítulos anteriores. Eram os deuses dos cananeus. Mas agora a idolatria aumenta.
a idolatria se amplia, porque diz assim, aos deuses de Moabe, aos deuses dos amonitas, aos deuses dos filisteus. Irmãos, esses deuses agora não é de Canaã, não é Deus da terra, é Deus fora da fronteira. São falsos deuses que não estão na fronteira. Sabe, até agora, nós vimos que foram os moabitas, o povo da Filístia, foi o povo de Amon que os escravizou, mas ao invés de odiar os ídolos daqueles povos que os escravizaram, o que o povo faz? O povo passa a adorar os ídolos dele. Sabe, irmãos, antes eles adoravam os líderes, os ídolos locais, o local onde habitavam, mas agora passa a adorar os ídolos de fora. Como consequência, Deus os entrega, Deus os vende, essa é a palavra, Deus os vende, Deus os entrega a seus próprios desejos. No versículo 7, acompanha comigo, por favor. Qual que é a maior expressão da ira de Deus? Versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou na mão dos filisteus e dos amorreus e dos... Deixa eu te falar uma coisa para você. A pior coisa que Deus pode fazer para você é Deus te entregar no teu livre-arbítrio. A pior coisa que pode acontecer para mim e para você é Deus entregar eu e você às suas vontades. A pior coisa que você pode acontecer na tua vida é Deus entregar as vontades do seu coração. Porque as vontades do nosso coração é a vontade de adorar a ídolos. E quando Deus nos entrega a vontade do nosso coração, nós nos tornamos escravos. Você já viu aquele jovem que não vê a hora de fazer 18 anos para fazer o que ele quer? Não vejo a hora de completar 18 anos para fazer a tatuagem que eu queria, para namorar com quem eu queria, para morar onde eu queria, para ter relação com quem eu queria. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é se diante de Deus você está com desejo de sair aqui da igreja para fazer o que você quer. Porque o que você quer vai te levar à escravidão. O que o seu coração quer vai te levar à morte. Interessante que Deus os entrega. Deus fala, ok, vocês querem adorar? Vocês querem adorar os amonitas? Vocês querem adorar os deuses dos filisteus? Vai lá e faz isso. É isso que você quer? Você quer ir para as drogas? Você quer o sexo fora do casamento? Você quer aprontar? Então vai! Você quer adorar outro ídolo? Então vai! Faz o que você quer da sua vida. Só que saiba de uma coisa, diante de você está o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da escolha do seu coração é o caminho da morte. Você já viu aquela frase? Faz aquilo que o seu coração está mandando? Faz o que o seu coração está sentindo? Quando alguém falar essa frase, você sente o bafo de enxofre de Satanás saindo do inferno. Quando alguém diz o seguinte, faça o que você está sentindo, faça o que o seu coração está mandando, é o próprio Satanás falando do inferno, porque o nosso coração é enganoso, e o que o nosso coração vai fazer é te levar para uma vida de morte. Mas nós, irmãos, no versículo 8, o que nós vemos é a escravidão. Acompanha comigo no versículo 8, por favor. Ele os entregou, final do 7 para 8. Ele os entregou na mão dos amorreus, que naquele ano, e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os... Presta atenção, quem que Deus entregou para eles servirem? Aos deuses dos amorreus, dos filisteus, sim ou não? E quem que oprimiu ele? Foram os filisteus e foram os amonitas. A grande característica de um ídolo é que o ídolo vai te humilhar, o ídolo vai te escravizar. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Sabe, o povo daqueles deuses passaram a oprimir e escravizar o povo de Israel. Os ídolos que eles adoraram
eram os ídolos que os escravizava. Assim, todo falso Deus, em troca de adoração, ele vai te escravizar. Deixa eu te contar uma coisa. Pastor, eu não tenho nenhuma imagem lá em casa. Pastor, eu não adoro nenhum ídolo. Vou te contar algo. Talvez o seu ídolo é sua carência emocional. E aí você entra num relacionamento com alguém para suprir a sua carência. E aí nós falamos assim, não entra por esse caminho, irmão. Não entra nesse relacionamento, irmão. Ai, pastor, eu estou tão apaixonado. Ela tem os olhos verdes, ele tem um cabelo lindo. Irmão, mas ele é todo problemático. Não, pastor, mas eu vou mudar. Então tá bom. Se entrega à sua vontade, vai lá. Aí a pessoa entra naquele relacionamento para suprir o seu ídolo. Qual que é seu ídolo? Carência. Passa 2, 3 anos. Quem que passa a oprimir? O próprio ídolo. Aí a pessoa fala, deixa eu terminar esse relacionamento aqui. Porque esse relacionamento está me oprimido. Então eu vou trocar de relacionamento. Eu vou mudar de relacionamento. Só que quando você muda de relacionamento, você está achando que quem está te oprimindo é a pessoa. Mas quem está te oprimindo é o ídolo da carência emocional. O que vai acontecer com o próximo relacionamento? Vai te oprimir de novo. E você vai passar anos, entra anos. E você não reconhece que o problema não são as pessoas. O problema é o seu ídolo. O problema é o ídolo que você adotou. Deixa eu trocar de microfone aqui, irmãos, para ver se melhora. Amém? Então veja bem, o nosso problema é o nosso ídolo. Porque o ídolo, ele escraviza. Então pensa numa pessoa que ele fala assim, eu preciso satisfazer os meus desejos. Eu tenho desejos sexuais, eu preciso satisfazer. Então a pessoa vai para a pornografia. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se tornar escrava da pornografia. Alguém fala assim, não, eu preciso de uma satisfação maior, eu preciso usar drogas, preciso beber, preciso fazer algo. O que vai acontecer com ela? Ela vai se tornar escravas. Veja bem, o grande problema é o ídolo que está por trás. Talvez o seu ídolo é a aprovação das pessoas. Você vê a necessidade de ser aprovado por todo mundo. De todo mundo te elogiar. Então você vive em função da aprovação do outro. E aí você entra em relacionamentos, você se relaciona com pessoas, porque todo mundo na escola, todo mundo no trabalho, todo mundo na igreja tem que te aprovar. Se a pessoa não te aprovar, você fica bicudo e chateadinho. E você acha que por trás é as pessoas que não gostam de você. Mas o seu problema chama-se um ídolo. E esse ídolo chama-se sucesso. Necessidade de aprovação. E Deus, qual é a maior expressão da ira de Deus? É entregar você às suas vontades. É entregar você aos seus desejos. É você dizer para Deus, venha a nós o meu reino. Venha a nós a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que me dá na telha. Em Romanos, abre em Romanos, por favor, capítulo 1, versículo 18. Esse é um texto paralelo, muito bom. E o apóstolo Paulo, ele diz para nós em Romanos 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Nós vamos ler do 18 até o 27. Romanos 1, 18. Quem achou aí diz amém. Amém. Diz assim, Romanos 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção nisso. Portanto, a ira de Deus, aí você pensa em ira de Deus com o quê? Enxofre caindo na cabeça. O fogo caindo sobre as pessoas. Deus mandando um raio e queimando todo mundo. Não é isso que você pensa? Quando você pensa em ira de Deus, sim ou não? Mas olha a expressão da ira de Deus. Qual foi a expressão da ira de Deus? Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça.
Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o seu coração insensatos obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Deus manifestou a todo ser humano por meio da natureza. Mas o ser humano, achando que é sábio, trocou Deus pelas coisas criadas. Trocou Deus por imagens. E hoje, pelo que o ser humano tem trocado? Pelas redes sociais, pelo sexo fora do casamento, pela necessidade de sucesso, pela necessidade de ser aprovado, pelo entretenimento. Ontem eu estava assistindo um filme com a minha esposa, e aí, o que eu percebi? A Inglaterra, um lugar onde foi um berço cristão, onde as pessoas, a Inglaterra, foi formado ali pelo cristianismo, mas durante todo o filme, tinha alguém lá doente, morrendo, moribundo, mas ninguém ousava clamar o nome de Deus. As pessoas iam na igreja, não mais para buscar a Deus, mas as pessoas iam na igreja, simplesmente, irmãos, para ver como que a igreja era bonita. Agora traz para nós, será que nós não temos trocado o Deus verdadeiro por uma estrutura de igreja? Pelas luzes, pela nossa satisfação, pela dopamina, pelo prazer? Então Paulo diz, isso é loucura. E no próximo versículo, 24, qual foi a expressão da ira de Deus? O que Deus fez? Versículo 24 diz assim, por isso Deus os entregou à impureza. O que Deus fez com os israelitas em Juízes? Deus os entregou. E o que Deus fez agora, segundo Paulo no Novo Testamento? Deus o entregou. E a pior coisa é você ser entregue. O próximo versículo diz, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Agora olha o versículo 26. Por causa disso, por não reconhecer e abandonar ao Senhor, por causa disso Deus entregou as paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua. Sabe o que o texto está falando aqui? Você acha que toda forma de amor importa? Você acha então que você pode, o importante é, eu quero ser? O importante é ser? O importante é seguir os meus? Sabe o que Deus diz? Então vai. Vai lá. O inferno fica logo depois de uma vida sem Cristo. Mas se esse é o desejo do teu coração, eu estou te entregando. Nunca permita que o Senhor entregue você aos desejos do seu coração. Nós nunca devemos, o dia que nós acharmos que estamos fazendo o desejo do nosso coração pecaminoso,
nós devemos clamar ao Senhor por misericórdia. Dizer, Senhor, eu sei que a minha vontade não é boa. Eu sei que eu preciso da tua vontade. Eu sei que eu preciso daquilo que o Senhor tem para mim. Livra-me de seguir os prazeres. Livra-me de adorar os deuses desse tempo. Livra-me de seguir a cultura. Livra-me de seguir aquilo que a manada desse tempo está seguindo. Ainda que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Porque eu sei que é na tua vontade que tem liberdade. Eu sei que é na tua vontade que tem vida. Eu sei que é na tua vontade que tem glória, porque eu sei que meu coração é enganoso, mas eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Os ídolos escravizam, Deus liberta. Quais são os ídolos, irmãos, que têm nos escravizado? Segundo, as pessoas buscam ídolos para satisfazer as suas necessidades. Devemos buscar a Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Lá no capítulo 10, versículo 10, acompanha comigo, por favor. Diz assim, 10:10. Juízes 10, versículo 10. Juízes capítulo 10, versículo 10. Acompanha comigo. Juízes 10:10, diz assim: então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo, temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. Então eles clamaram, eles se viram na hora do aperto. Olha, a idolatria me levou à escravidão. Olha, seguir os prazeres me levou à escravidão. Então, Senhor, eu estou no aperto. Senhor, eu estou passando por problema. Senhor, eu estou passando por dificuldade. Por favor, me socorre. Então, no próximo versículo, o Senhor começa a relembrar quantas vezes eles foram livres. O Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu libertei vocês das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Ô irmãos, dura coisa é você ouvir do Senhor, de que Ele não mais te livrará. Nos primeiros ciclos, Deus havia livrado o povo a seu primeiro clamor. No ciclo de Gideão, Deus não livrou imediatamente, mas enviou um profeta para adverti-lo. Mas agora tem algo novo, Deus se nega a livrá-lo. E por que Deus faz isso, irmãos? Sabe por que Deus faz isso? Porque Israel está tratando a Deus. Ele está tratando a Yahvé como se fosse um ídolo. Sabe o que é um ídolo? O ídolo é assim, ó. Estou precisando de um milagre. Senhor, eu prometo andar de joelhos até tal lugar, se o Senhor me der esse milagre. Sabe o que é você tratar Deus como ídolo? Senhor, eu estou desempregado, mas se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu prometo dar o dízimo agora. Sabe o que é tratar Deus como ídolo? É você dizer, Senhor, eu estou na pindaíba de novo, estou apertado de novo, mas se o Senhor fizer alguma coisa, eu prometo voltar para a igreja. Deus diz, não, 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 cara de pau, eu não sou Baal. Você está me confundindo com outro Deus. Eu não estou aqui para quando você se ver em aperto, eu suprir os seus prazeres e as suas necessidades. Quem supre seus prazeres e a sua necessidade é o entretenimento, é o sexo. Quem supre as suas necessidades é o lazer. Quem supre as suas necessidades é o dinheiro. Eu sou o Senhor, eu não sou Baal. Você está no lugar errado, você veio no lugar errado. Eu não sou o Deus, o ídolo, que você diz assim, né, Marcelo? Como alguém disse para você, eu preciso voltar para a igreja porque minha vida está difícil. Não, filho. Você precisa voltar para a igreja porque você precisa abandonar os seus ídolos. E Deus diz, eu sei que tem uma música que diz assim, Deus não rejeita a oração, mas essa Deus rejeitou. Deus diz, não vou ouvir, porque você não está arrependido, você só está querendo sair do aperto de novo.
Irmãos, eu sei que a palavra é dura. Eu sei que a palavra é dura. Sabe, o versículo 13 diz, mas vocês me abandonaram. Eu não vou livrar vocês. E aí no versículo 14, Deus fala algo. Sabe o que Deus diz no 14? Você está no aperto? Você está de novo no aperto? Então faz o seguinte, clame aos deuses que você escolheu. Você não foi atrás do dinheiro para satisfazer o seu prazer? Peça para o dinheiro te dar o prazer que você precisa. Você não foi atrás daquele relacionamento para suprir sua carência? Peça o relacionamento que supra a tua carência. Não é isso que você quer? Não é isso o desejo do seu coração? Que os livre na hora da angústia. Oh, irmãos. Dura coisa é ouvir isso do Senhor. Sabe, o problema é que eles não estavam arrependidos, eles só queriam um alívio. Isso mostra que os israelitas não queriam o Senhor, queriam aquilo que o Senhor pode lhe dar, demonstrando um falso arrependimento, irmãos. É possível que abandonemos falsas religiões, que troquemos de igreja, e continuaremos sendo idólatra. Só que antes você pedia para Santo Antônio para casar. E agora você está com Jesus para Jesus casar. E talvez você está querendo colocar Jesus de ponta cabeça. Como antes você colocava o Santo Antônio. Antes você andava de joelho até a Aparecida. Mas agora você trocou a Aparecida pelo seu dízimo. Pela sua penitência. Deus não é o seu ídolo. Deus não é o seu ídolo. É possível que o nosso arrependimento seja um falso arrependimento, se viemos ao Senhor simplesmente pelo que Ele pode nos dar, pelo aperto que estamos passando. Mas quando o aperto passa, bye bye Jesus. Bye bye Jesus. Porque Jesus era só um meio de suprir a minha necessidade. Pastor Antônio Cirilo conta que uma das conferências que eles fizeram, tinha uma mulher com câncer. E eles oraram. E aquela mulher foi curada de câncer. Glória a Deus. Então os irmãos falaram, agora você precisa aceitar Jesus. Ela falou, não. Eu só queria ser curada de câncer, eu não queria aceitar Jesus. Aquela mulher foi clara. Teve ousadia para dizer, mas quantas vezes nós, com as nossas atitudes, irmãos, estamos dizendo para Jesus, eu só quero um casamento melhor. Eu só quero meu filho liberto das drogas. Eu só quero ter o sucesso, a porta de emprego aberta. Eu não quero mais nada que isso. É quando você vai, leva Jesus até a pessoa, prega o evangelho, e aí você leva para o encontro, você traz para o culto. E qual que você pensa agora? A pessoa vai permanecer. Nunca mais ela aparece. E você fala, cadê aquele irmão? O que aconteceu? Porque na nossa cabeça, ela queria quem? Mas ela não queria Jesus. Ela está achando que Jesus é mais um ídolo. Mais um Deus dessa geração. Mas Ele não é. Você não pode tratar Jesus como seu ídolo. Porque Ele não é o ídolo. Ele é o Senhor dos senhores. Então, terceiro ponto, meu ponto final, diz assim no versículo 15. Acompanha comigo, por favor. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Faze conosco o que achares. Fazes conosco o que achares. Nós te livra-nos agora. Sabe, aqui tem uma resposta diferente. Presta atenção em mim, isso aqui tem uma resposta diferente da primeira. O que eles estão dizendo é o seguinte, Senhor, nos livra da opressão, nos livra do problema, nos livra da enfermidade, nos livra desse casamento problemático, transforma, mas se o Senhor não livrar, nós continuaremos servindo ao Senhor.
Ou seja, independente do que o Senhor faz, ou se o Senhor não fizer, eu vou continuar te servindo, Senhor. Eu reconheço que eu pequei, porque eu te busquei apenas pelos teus benefícios, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. É óbvio que nós queremos ser libertos. É óbvio que nós queremos o milagre. É óbvio que nós queremos o casamento transformado. É óbvio que nós queremos a porta de emprego aberta. Mas se o Senhor não fizer, nós queremos o Senhor. Nós queremos servir ao Senhor, irmãos. E a próxima atitude deles é uma atitude prática. Qual é a atitude prática no próximo versículo? Versículo 16. Então, eles se desfizeram dos deuses que havia entre eles e prestaram culto ao... Deixa eu te falar uma coisa. Você tem coragem de hoje aqui, na frente, deixar aquele relacionamento aos pés do Senhor? Você tem coragem de deixar o vício na internet aqui na frente? Você tem coragem de deixar o seu ídolo aqui diante do altar do Senhor hoje? Você tem coragem? Porque tem muita gente que está no relacionamento, que está no trabalho, ou que está em sérias coisas, porque aquilo satisfaz o prazer dele. Mas se você está pedindo para Deus, Deus me livra do aperto, Deus me livra da depressão, Deus me livra do problema, o Senhor está dizendo, arrependa-se. Arrependa-se. E ele disse, Senhor, ainda que o Senhor não nos livre, hoje eu estou deixando diante do Senhor todos os meus ídolos. A pergunta que eu te faço é, você tem coragem de deixar tudo diante do Senhor hoje? Ô irmãos, ou nós faremos como o jovem rico? Mestre, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus responde, você sabe os mandamentos. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, honra pai e mãe. O cara de pau fala, desde criança eu faço isso. Ah, é? Então eu vou te pegar no primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar o Senhor acima de todas as... Já que se ama a Deus acima de tudo, vende tudo que tem e dá aos pobres. Pé! Reprovado. Porque eu amo o meu dinheiro mais do que a Deus. Jesus não tinha pedido isso para ninguém. Jesus estava mostrando que o maior Deus dele não era o Senhor, mas era o dinheiro. Sabe o que aconteceu com o jovem rico? Ficou triste, bicudo, chateado e foi embora. O Senhor coloca diante de nós, irmãos, o caminho da vida e da morte. Nós temos mais ídolos do que nós imaginamos. Nós temos mais coisas como ídolos do que imaginamos. Sabe, no versículo seguinte, diz o seguinte, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Olha a graça de Deus. Deus não resiste um coração arrependido. Deus disse que não os livraria, mas quando eles se arrependeram verdadeiramente, Deus disse, eu vou livrar você do seu ídolo. Pergunta que eu te faço, você está disposto a lançar fora os ídolos que você tem procurado satisfação? Seu clube de futebol se tornou um ídolo para você? Hoje não, hoje mudou, graças a Deus. Mas irmãos, eu gosto de futebol, mas dia de final de campeonato, podia ser campeonato paulista, esse culto ficava vazio. Nós trocamos a vida de oração por qualquer jogo de futebol. Nós trocamos o culto por qualquer jogo de futebol, irmãos. Nós trocamos orar ao Senhor por qualquer série da Netflix, irmãos. Nós trocamos a nossa família pelo culto, irmãos. Porque talvez a família se tornou um ídolo para você. Nós trocamos, irmãos, o que pelo Senhor? Porque quando nós falamos de ídolos, eu não estou me referindo somente a imagens que a pessoa se prostra diante dela. Eu estou falando de tudo que toma o Senhor na sua frente. Eu estou falando de tudo que toma a prioridade do Senhor, irmãos. O que tem tomado o lugar do Senhor? Você está disposto a lançá-lo fora aqui hoje? Você está disposto a servir a Cristo, mesmo que Ele te diga, não vou livrar você do aperto agora?
Você está disposto a servir a Jesus, mesmo que Ele te diga, não vou te livrar agora desse aperto. Como Ele disse a Paulo, não vou tirar o espinho da carne, Paulo. A minha graça te basta. Servir a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar. Demonstra o verdadeiro arrependimento. Sabe, irmãos, muitas lutas virão sobre nós. Muitos apertos virão sobre nós. O Senhor nos livrará de todos eles. Mas nós não servimos porque Ele nos tira do aperto. Nós o servimos porque Ele é o nosso Deus. O Deus que você serve porque te tira do aperto não é Deus, é um ídolo. Para terminar, Cristo é o nosso verdadeiro líder. É o verdadeiro Senhor da nossa vida. Versículo 17 diz assim: quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Israel tem a resposta de Deus: eu vou livrar vocês porque vocês se arrependeram. Tem um povo, tem os soldados, mas não tem um líder. Isso levará a buscar Jefté. É o nosso próximo juiz que você vai conhecer. Temos visto que cada um desses juízes aponta para o juiz verdadeiro e perfeito, que é Cristo. Mas quantas vezes nós ainda estamos atrás de um líder político que vai nos salvar? Ano que vem vai aparecer o Salvador da Pátria de novo. É ano de eleição. Quantas vezes nós estamos atrás de um líder religioso que vai nos salvar? Que vai, quando um pastor cai, quando um pastor peca, você vê o rebanho. Ou quando tem um pastor aqui que opera maravilhas, milagres, aí levanta outra ali na esquina que opera mais milagres. Corre todo mundo para lá. Porque nós estamos atrás de um líder, de alguém que supra a nossa necessidade, de alguém que nos diga o que nós temos que fazer, de um mestre, de um guru. Só que eu quero dizer, você já tem um líder perfeito, você já tem um mestre perfeito, você já tem o pastor perfeito, você já tem o rei perfeito, ele se chama Jesus Cristo. Você não precisa procurar em lugar algum. Talvez você está dizendo, eu preciso de uma outra célula, eu preciso de uma outra igreja, eu preciso de alguém que supra, eu preciso de um líder, eu preciso de um líder. Não, você precisa de Jesus. Você está precisando de Jesus na sua vida. Você está precisando reconhecer Cristo como seu mestre, Cristo como seu Senhor. Ai, nessa igreja, ai, eu preciso de alguém que cuide mais de mim. Ai, alguém que... Para com isso, irmão, você precisa de Jesus. Nós vamos te discipular, vamos orar com você, vamos te visitar, mas você já tem o líder, o pastor, o Senhor e o rei que você precisa, para a glória de Deus. Ele é o seu general. Você não precisa de Jefté, porque ele já está à frente do exército. Você não precisa de alguém na frente. Ai, como eu queria alguém na frente das minhas batalhas. Jesus, envia alguém, Jesus. Eu precisava de um pastor que fosse à frente das minhas batalhas, que cobrasse R$100 para subir no monte e orar por mim. Sabia que nessa igreja aqui, tem gente que fica nesses grupos de WhatsApp maluco, de pastor que sobe, nada errado subir no monte, sexta-feira vamos para o monte. Vamos orar no monte sexta-feira, eu vou com vocês. Oh, glória, aleluia. Aí os irmãos entram nos grupos malucos de pastor doido. E aí eles entram lá e o cara fala, fizeram uma macumba contra você. Dá uma oferta de 100 que eu subo no monte para interceder. Toma vergonha na cara, irmão. Deixa eu falar algo para você, irmãos. O que nós precisamos, que nós temos, já é Jesus. Aquele que subiu o monte que deveria subir, que foi o monte do Gólgota, que foi o monte da cruz, e lá na cruz, no maior monte que tinha, ele morreu crucificado por você,
E lá do monte do Gólgota, o monte da caveira, ele intercedeu e ele morreu por você na cruz do Calvário. O líder político, o líder que você precisa não está aqui. O líder que você precisa é aquele que descerá dos céus e todo olho verá, do oriente ao ocidente, e ele descerá sobre o monte das oliveiras. Você já tem o líder, o general glorioso que você precisa para a sua vida. Eita papai, aleluia. Aleluia. Quantas pessoas procuram o Senhor? Que é minha conclusão. Quantas pessoas procuram o Senhor apenas na hora do aperto? Pois os seus ídolos falharam. Mas quantos estão dispostos a abandonar esses falsos ídolos e seguir a Cristo? Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora. É melhor você entrar no reino sem mão, cotoco. Pode falar cotoco ainda? Do que você entrar no inferno com mão. Se teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor entrar lá caolho do que com dois olhos. Jesus não está falando de mão não, irmão. Jesus está falando de internet. Jesus está falando de rede social. Jesus está falando de sexo fora do casamento. Jesus está falando de não servir a Ele. Jesus está falando de você viver para os vícios. Jesus está falando de tudo aquilo que te impede que Ele seja o primeiro na tua vida. É disso que Jesus está falando. Agora, quantos de nós estamos dispostos, irmãos? O jovem rico queria seguir a Cristo, mas queria levar consigo as riquezas, que era o seu verdadeiro Deus. Ele queria Jesus só para livrá-lo do aperto. Hoje eu estou aqui para dizer para você, hoje o Senhor Jesus te chama nesse culto, hoje, agora, a lançar seus ídolos fora. A deixar todos os seus ídolos aqui, ó. E a partir de hoje ser uma nova vida. Eu vou te dizer, vai doer. Como dizia um pastor, amigo meu, enfia a faca e o quê? E troce. Troce? É, enfia a faca e troce. Sabe, o Senhor está nos chamando para segui-lo, porque segui-lo é a melhor decisão que nós podemos ter. Fique de pé no seu lugar. Quero dizer para você que está aqui, que essa não é uma palavra de condenação. Feche os seus olhos por um instante. Essa não é uma palavra de condenação sobre você. Essa é uma palavra que o Evangelho traz para nós e que nos diz: nós temos servido a Deus como se fosse o nosso Deus ou como se fosse um ídolo? Nós estamos servindo a Deus só por causa da hora do aperto? Na hora do aperto nós largamos o Senhor? Nós estamos buscando a Deus para satisfazer as nossas necessidades, ou buscamos a Deus porque Ele é o Senhor da nossa vida? Os ídolos buscam trocas. Os ídolos buscam barganha. Os ídolos buscam o que você pode dar. Busca a sua alma em troca de suprir, de preencher temporariamente. Deus busca o arrependimento verdadeiro. Deus busca que nós entregamos a nossa vida diante do seu altar. Ele busca de nós que nós o reconhecemos como seu verdadeiro líder, como nosso verdadeiro pastor. Eu vou fazer algo com você agora. Você que pode, que seu joelho ainda permite, ajoelhe no seu lugar. Você que não pode, seu joelho não permite mais, que você sentasse sobre a sua cadeira. E talvez o Senhor, Ele vai falar com você agora de ídolos.
que tem tomado o seu coração. O ídolo da necessidade de ser aprovado, o ídolo da necessidade de ter uma carência emocional suprida. Por isso você vive de relacionamento em relacionamento. O ídolo do sucesso, o ídolo do prazer, do entretenimento, da dopamina, o hormônio que traz prazer, satisfação, das redes sociais. Mas você se vê constantemente em aperto. E quantas vezes você tem buscado ao Senhor só para suprir necessidades? Mas hoje você vai deixar diante do Senhor todos os ídolos. Você vai deixar diante do Senhor todos os falsos deuses. E você vai dizer: Senhor, ainda que eu não seja livre do aperto, ainda que eu não me veja livre do aperto, eu vou te servir. Eu vou te servir de todo o meu coração. Ore ao Senhor agora. Enquanto nós cantamos esse louvor, já orou, fique de pé no seu lugar. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só
como a gente declara essa parte? Eu vaguei no mundo lá fora. Vaguei. Erga suas mãos. Mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. É disso que nós precisamos. Só tenho você. Cristo é o suficiente. Cristo é o suficiente. Eu vaguei